bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E aí se liga só, meu parceiro. Sou professor de língua portuguesa, mas quando eu falo sobre língua portuguesa, na verdade, eu acabo trabalhando todos os aspectos que vão cair na tua prova. Tanto a parte da gramática, quanto a parte da interpretação e também a parte da literatura. Até mesmo porque no Enem, o camarada não vai cobrar os assuntos mais específicos da literatura. Então, aquele processo de estilo epocal que nós estudávamos na época da escola, que inclusive achávamos extremamente enfadonhos e chatos, isso não vai ser cobrado para você. O camarada não vai ficar cobrando, ó, isso daqui, qual é a característica do barroco, qual é a característica do romantismo, qual é a característica do modernismo. É importante eu saber? É óbvio que é importante, porque ele vai trabalhar o texto do autor. Então, o texto vai ser importante, um texto em cima de um processo interpretativo. Agora, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, se eu entender em que momento aquele texto foi produzido, para eu poder perceber o contexto social, econômico, filosófico daquele texto, porque assim eu vou poder entender a representação daquela sociedade e vou entender melhor aquele texto. Por exemplo, nós temos o nosso queridíssimo Chico Buarque, que escreveu uma música chamada Cálice. Se eu não tenho a noção que aquela música foi produzida na época da ditadura, que era simplesmente uma metáfora para poder burlar aquele processo e ser uma crítica em cima da ditadura, né? O cálice, de calar mesmo, de tapar a boca das pessoas, era uma crítica a isso. Eu, de repente, posso pensar que é um mero cálice. Ah, um cálice para eu tomar um vinho. Então, é muito importante que o meu conhecimento de mundo seja ampliado para que eu possa perceber as entrelinhas daquele texto. Agora, o que a gente vai tentar fazer aqui? Um estudo dirigido para mostrar o que nós já trabalhamos e o que nós ainda vamos trabalhar pertinente à literatura. Então, a primeira coisa que nós trabalhamos foi tentar definir o que é literatura. Vou fazer a leitura desse pequeno texto, depois vou fazer uma outra explanação para que você possa entender melhor, tá? Então, olha só, literatura é a arte da palavra, é a técnica de usar palavras com criatividade e originalidade. Então, olha só, quando eu digo que literatura é a arte da palavra, antigamente, literatura era qualquer texto escrito. Ou seja, vinha de litera, ou seja, letra, é aquilo que foi escrito. É por isso que até hoje a gente ainda utiliza esta nomenclatura em alguns elementos, como, por exemplo, a literatura medicinal, a literatura jurídica, ou seja, se foi escrito é porque é algum tipo de literatura. Então, a literatura medicinal era um tipo de literatura. Só que nós, no Enem ou em qualquer vestibular, nós não vamos trabalhar aquilo que é escrito como uma literatura. Nós vamos trabalhar a literatura que usa a palavra com criatividade e originalidade. Até mesmo porque, assim como o pintor usa tintas para fazer o quadro e levar sua mensagem, assim como o músico utiliza a combinação harmoniosa dos sons para comunicar-se com o seu público, também o literato, o nosso autor, usa as palavras para expressar suas ideias e emoções. Só que a gente vai além. Não é só a sua ideia e sua emoção num processo individual, muitas vezes num processo coletivo, porque será a representação daquela sociedade. A literatura é a forma mais complexa de conhecimento. Ela serve exatamente para você perceber como era a sociedade daquela época. Quando você pega um livro do Machado de Assis, você olha ali, opa, e começa a ler, e aí ele descreve a vestimenta das mulheres, dos homens, o comportamento, é para você entender como a sociedade se comportava naquela época. Por exemplo, muito se é falado que literatura é mimesis. Então, literatura é mimesis.
E aí muita gente diz que é simplesmente uma imitação. Então, a literatura é uma imitação da vida real. Isso que falam. Então, eu acho que não estão dando o devido valor à literatura, que é, sem sombra de dúvidas, a forma mais complexa de conhecimento. A palavra mimesis vem do grego mimestai, que significa outrar-se, tornar-se. E aí sabe o que significa? Que a literatura não imita propriamente a vida num sentido literal. Ela, na verdade, recria uma nova vida. É uma perspectiva, olha que bonito, ó, uma perspectiva diferente. Até mesmo porque nós, com essa ideia de que a literatura é imitação, a gente acha que primeiro acontece no mundo real para depois acontecer na literatura. E isso não é verdade. Você, por exemplo, que vai fazer o concurso para a área do direito, deve saber que a primeira noção de jurisprudência, ela não surgiu no nosso dito mundo real, ela surgiu exatamente na literatura, numa tragédia grega chamada Orestia, em que o camarada, no primeiro livro, coloca a mãe matando o pai do camarada, ou seja, bem parecido com Hamlet, até mesmo porque os grandes escritores dialogam com outros grandes escritores. Então, a mãe mata o rei. No segundo livro, o camarada fica naquilo, né? Caramba, mato minha mãe para honrar o meu pai ou não mato? Afinal de contas, ela é sangue do meu sangue. Até que ele decide, vai lá e mata a mãe e o tio, que foram as duas pessoas que traíram o pai dele e mataram o pai dele. No terceiro livro, a noção de jurisprudência. Teve um tribunal em que o deus Apolo defendia o camarada, o homem, porque aquela questão da honra, e tinha as ninfas que defendiam o lado feminino. Afinal de contas, ele matou a mãe, sangue do seu próprio sangue, pecado supremo matar a mãe. E tinha uma deusa, a Balas Atena, que funcionava como se fosse uma juíza para julgar quais eram os aspectos mais pertinentes ou aqueles que eram irrelevantes para aquela situação. Então, a primeira noção de jurisprudência surgiu na literatura, para depois, sim, aparecer no mundo real. Então, não posso pensar que a literatura é apenas uma imitação da vida, ela é uma recriação da vida. Afinal de contas, quando eu digo que é uma imitação, é só porque aquilo dali é uma representação de como é que funciona aquela sociedade naquele determinado momento em que aquele texto foi escrito, tá? Agora, olha aqui comigo os assuntos que foram trabalhados e os assuntos que nós trabalharemos a seguir. Então, olha só. Os primeiros assuntos que nós trabalhamos foi a linguagem literária e não literária, os textos verbais e não verbais, a intertextualidade, as funções da linguagem e as figuras de linguagem. Opa! Até aqui, Sidney, eu não estou vendo nada que seja literatura propriamente dita. Meus companheiros, vocês já pegaram provas anteriores do Enem e já perceberam que nas questões de literatura, quando o camarada não cobra uma interpretação específica ou até mesmo uma característica daquela obra, ele trabalha isso daqui, ó, linguagem literária, não literária, texto verbal, texto não verbal, intertextualidade, funções da linguagem, figuras de linguagem. Então, isso daqui é uma base para que a gente consiga entender todos os estilos, todos os aspectos. O estilo mais importante para nós que estamos fazendo o Enem é o estilo do modernismo. Demasiadamente, textos do modernismo são cobrados na nossa prova. Só que para eu poder entender o modernismo, eu tenho de entender outros estilos, porque ele é um movimento de ruptura. Então, se ele está rompendo com alguma escola. E aí eu preciso entender por que ele está rompendo e que caminho ele passa a seguir. Só que para isso eu preciso entender as outras escolas. Então, tudo isso daqui é importante. Agora, como é que a gente trabalha todos esses processos? Primeira coisa, por que é importante eu entender se a linguagem é literária ou não literária? Para eu saber se o texto ali faz parte da literatura, que a gente pensa que é aquele texto em que o camarada vai utilizar a palavra com originalidade, com um processo de esmero, ou seja, em que ele vai utilizar com criatividade.
ou se é simplesmente um texto técnico, um texto jornalístico e por aí vai. Como é que isso funciona na prática? Ó, quando a gente fala em linguagem literária ou em linguagem não literária, nós também utilizamos outros nomes. Então, a linguagem literária é a chamada linguagem conotativa, ou a chamada linguagem figurada. Quando o camarada utiliza a linguagem não literária, ele, na verdade, está trabalhando a linguagem denotativa, ou a chamada linguagem real. Só que aí é o seguinte, além da nomenclatura que nós estamos trabalhando aqui, eu tenho que tomar cuidado com uma outra palavrinha. Essa linguagem literária, que se contrapõe à linguagem não literária, aqui nessa linguagem não literária, ela pode ser chamada de linguagem literal, ou seja, é aquilo que é real, é aquilo que é denotativo. A gente até brinca que denotativa é a linguagem dicionarizada, e é verdade, aquela linguagem objetiva, aquela linguagem técnica. Já a linguagem conotativa é uma linguagem repleta de figuras de linguagem. Então, gente, quando eu utilizo a linguagem literária, eu estou diante de um texto com base conotativo, com base figurada, que é para poder utilizar as figuras de linguagem. Como é que isso funciona na prática? Se liga só. Eu boto assim, ó. Comprei meio metro de pedra para construir um muro. A palavra pedra aqui, ó, ela com certeza está empregada em seu sentido literal, ou seja, uma linguagem não literária, uma linguagem denotativa, uma linguagem real, porque a pedra aqui foi utilizada em seu sentido original, que está lá no dicionário. É aqui o mineral, ou a chamada pedra-fogo, para quem conhece um pouquinho de obra, é aquela pedra que a gente utiliza para poder fazer concreto. Agora, e se eu botar assim, ó? Maria é uma pedra em meu sapato. A Maria, por um acaso, está aqui dentro do meu tênis, está aqui dentro do meu sapato, me machucando. A palavra pedra aqui foi utilizada como se fosse uma pedra propriamente dita? Não. Eu aqui fiz um processo metafórico, que é para mostrar que esta pedra aqui, na verdade, é um tormento na minha vida, ela está me atrapalhando. Imagina o seguinte, imagina eu pegando a palavra camisa, e eu digo que o Sidney vestiu a camisa da empresa. Olha só a importância disso, ó. Vou apagar aqui. E vou botar assim, ó, Sidney, que sonoio, ó, Sidney vestiu a camisa da empresa. Às vezes, a gente acaba confundindo e acaba não percebendo que uma expressão pode possuir mais de uma interpretação. E, nesses casos, nós estamos diante de uma ambiguidade. Então, às vezes, eu percebo facilmente o valor denotativo e, às vezes, eu percebo facilmente o valor conotativo da expressão. Ou seja, estou diante de um texto com certeza literário ou estou com a certeza absoluta que estou diante de um texto não literário.
mas nem sempre isso é possível. Quando isso acontece, nós estamos diante da ambiguidade, que é aquele texto passível de mais de uma interpretação, ou seja, ele é passível de duas ou mais interpretações. Então, quando eu coloco, por exemplo, que o Sidney vestiu a camisa da empresa, esta frase ela é ambígua, porque eu posso ter empregado no sentido real ou no sentido figurado. Quando eu emprego no sentido real, o que eu fiz? Eu coloquei um uniforme. Então, aqui, ó, a blusa do Lakenem. Isso é o sentido real, isso é o sentido não literário, no final das contas, é o sentido denotativo. Agora, o que significa no sentido literário, no sentido conotativo, no sentido figurado, Sidney vestiu a camisa da empresa? Significa que eu passei a trabalhar com mais vontade, com mais empenho, afinal de contas, não é todo professor que fala Lakenem, o maior site de videoaulas do Brasil. Agora, deixando a palhaçada de lado, meu parceiro, eu quero que vocês entendam o seguinte, é muito importante eu perceber se um texto é denotativo ou conotativo, porque assim eu percebo qual é o texto que está sendo empregado dentro da prova, até mesmo porque, às vezes, o camarada pode pegar um determinado texto e você pensar que ele está criando uma questão de literatura, e não, ele simplesmente está trabalhando ali um texto técnico, objetivo, e a pergunta provavelmente vai ser muito mais simples. Até mesmo porque, quando um texto é literário, quanto mais conotação tem dentro daquele texto, quanto mais figuras de linguagem, mais rico é aquele texto e, consequentemente, mais complexa é a sua interpretação, tá? Agora, diante disso, nós já percebemos o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Agora, o que é um texto verbal e o que é um texto não verbal? Simples. O texto verbal é aquele em que a gente usa a palavra, seja ela escrita ou falada. Agora, o que é um texto não verbal? São todas as outras possibilidades de comunicação em que nós não utilizamos a palavra. O gesto, um sinal, né? Então, toda a movimentação do rosto, se eu estou feliz, se eu estou triste, todos os gestos, todos os sinais, todos os símbolos, as placas, os quadros, o mundo, tudo isso, de certa forma, é um exemplo de texto não verbal. E o que é importante? É perceber que os dois juntos formam a chamada linguagem mista, ou texto misto. E se os dois formam um texto misto, é porque, na verdade, se os dois forem trabalhados juntos, os dois vão contribuir para a interpretação daquela estrutura. Então, olha o que eu preparei aqui para você entender o que é uma linguagem verbal e não verbal. E é óbvio que, de certa forma, os dois acabam comunicando alguma coisa. Olha o exemplo dessa cadeirinha aqui com essa pessoinha em cima. Tem alguma palavra aqui? Tem algum texto escrito aqui? Não. Então, estou diante apenas de uma linguagem não verbal. E o que significa isso daqui? Quem já foi a algum local que tem um estacionamento, com certeza já viu isso. Isso daqui significa que é um espaço reservado para cadeirante. É um espaço reservado e você não pode colocar o seu carro ali. Simplesmente uma plaquinha. Comunicou? Comunicou, não comunicou? Ou seja, um exemplo de texto não verbal. Agora aqui, ó, cuidado cerca elétrica. O camarada colocou a imagem de dois raiozinhos aqui. Se o camarada simplesmente tivesse colocado raios, já daria para entender que a cerca é elétrica, ou seja, ali tem uma cerca eletrificada. Só que, se o camarada realmente não quiser correr risco, ele vai escrever, ó, cuidado cerca elétrica. Sabe por quê? Se ele só colocar o símbolozinho dos raios, já é o suficiente para eu, né, para eu entender que ali eu não posso meter a mão. Mas eu adulto, eu que tenho uma noção de mundo. Será que uma criança vai pensar assim? De repente, mas professor, e se a criança não lê? Pô, se a criança não lê, se é muito pequenininha, é você, pai, que tem que tomar cuidado. Agora, se ali tem uma criança de 10 anos e ela vê um raiozinho,
pode ser que ela pense que é um símbolo do flash. Opa, legal, aqui é o flash, vou meter a mão. E aí vai ser eletrocutado. Agora, essa criança de 10 anos, ela já é alfabetizada, ela já sabe ler. Então tá ali, ó, cuidado, cerca elétrica. Então, caramba, realmente eu não posso meter a mão. Então, aqui, além do símbolo, utilizou a palavra escrita. Então, eu tenho um exemplo de linguagem verbal e não verbal, ou seja, uma linguagem mista. E é óbvio que o entendimento foi plenamente satisfatório. Aqui, ó, cuidado com o bravo. Não tem símbolos. Não tem a imagem do cachorrinho lá, do rostinho do pitbull, como normalmente colocam. Só tem apenas cuidado com o bravo. Aqui a linguagem é verbal. Aqui, ó, a bicicletinha com o círculo em volta cortado. Significa que você não pode andar de bicicleta naquele local. Sou capaz ou não sou capaz de entender? Tem alguma coisa escrita aqui? Não, tem apenas um símbolo ou imagem. Então, isso daqui é uma linguagem não verbal. Aviso, não pise na grama. Exemplo de linguagem apenas verbal. Esse camaradinho aqui, ó, com essa bengalinha. Se eu estou dirigindo e vejo um camaradinho andando com a bengalinha, eu penso, opa, pessoas idosas, posso pensar assim, ou então, ali eu estou diante de um hospital, vai passar uma pessoa acidentada aqui, vai passar uma pessoa que precisa passar devagar. De certa forma, eu entendo que eu tenho de passar com o meu carro ali devagar e não a 100, 150 por hora. E esse símbolozinho aqui, ó, muito comum nos hospitais. O camarada fazendo assim, ó. Isso significa, ó, silêncio. Então, seja o texto não verbal, seja o texto verbal, ou seja uma linguagem mista, todos eles, de certa forma, mostram alguma mensagem e você é capaz de interpretar. Qual é a nossa intenção colocando estes elementos aqui? É mostrar que o Enem trabalha esse tipo de questão. E aí, ó, vou mostrar para você agora, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é só uma imagem. Não tem nada escrito. É importante eu entender. Até mesmo porque, percebendo as linguagens dos textos verbais e não verbais, eu vou entender como é que o processo funciona. Agora, olha a questãozinha que está sendo trabalhada aqui, ó, meu parceiro. Camarada colocou uma fábrica e colocou aqui vários rostinhos. Vários rostinhos. E esses rostinhos aqui, ó, eles são diferentes. São diferentes. Operários, 1933, óleo sobre tela, acervo artístico dos palácios do governo do estado de São Paulo. Mas observa, apesar de serem rostinhos diferentes, eles estão, ó, no mesmo local. Se é uma fábrica, estão, de repente, produzindo a mesma função. Ou seja, apesar de todos serem diferentes fisicamente, todos são colocados no mesmo grupo para desempenhar a mesma função. Tranquilo, beleza. Eu olhei uma imagem e consegui concluir tudo isso. Agora, olha aqui a questãozinha que o camarada criou. Desiguais na fisionomia, e aí olha que bacana, o Enem ele vai meio que explicando o processo, ó. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar. São iguais enquanto frente de trabalho. Olha aí, ó, eles estão, ó, numa fábrica. Então, o rostinho é diferente, as características são peculiares, mas eles são iguais enquanto frente de trabalho. Beleza. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente como mercadoria que se acumula pelo quadro
afora, ou seja, mostra aqui estas chaminés, que é para a gente poder entender que é uma fábrica, e aqui o camarada vai acumulando este monte de pessoas como se fossem mercadorias, para mostrar que está todo mundo no mesmo bojo, no mesmo jogo, é todo mundo igual para mim, é apenas uma mercadoria. Então, a questão ainda foi nos explicando isso. Aí depois o camarada coloca assim, o texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral, um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Então, opa! Eu percebi através de um quadro, de um texto, porque isso aqui é um texto, afinal de contas, não é só o texto escrito para a gente que vai significar alguma coisa. Um quadro é um texto. Beleza. Aí ele explicou a situação e agora ele pede, dentre as opções abaixo, aquele fragmento que aponta a mesma coisa que o quadro está querendo dizer. Vamos ver. Então, eu sei que são pessoas diferentes, mas que no final das contas elas são iguais. Porque todas ali trabalham dentro daquela fábrica, todas desempenham a mesma função e todas servem como mercadoria, ou seja, é aquela mercadoria humana. Então aqui, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres rotas, alteradas, Vinícius de Moraes. Pois nada tem a ver, talvez, uma concepção da igualdade. Olha a letra B. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. João Cabral de Melo Neto. Então, somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Olha a questão da igualdade aqui. Agora, quando ele fala somos muito severinos, será que todo mundo se chama Severino? Não, mas ele diz aqui que somos iguais em tudo e na sina, ou seja, no nosso destino. Ou seja, é aquele camarada que está lá no sertão e que ele fica ali a abrandar estas pedras, suando-se em muito em cima, ou seja, o camarada está ali sofrendo naquela sequidão, naquele sertão, e todos são severinos, ou seja, todos possuem o mesmo destino, que é um destino duro e cruel. A gente não está com o texto todo aqui na íntegra, mas já dá para a gente ter esse tipo de noção. E as outras opções? Em nada tem a ver com essa concepção da igualdade. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Letra D. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Letra E. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam, mas a areia é quente. Há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Carlos Drummond de Andrade. Então, meu companheiro, aqui, se você reparar, é exatamente a questão típica do Enem. O camarada colocou uma imagem, depois ele explicou a imagem e pediu para você apontar um fragmento, um verso, que significasse a mesma coisa daquela imagem que já foi explicada. E se você olhar aqui, tem como errar? É óbvio que não tem, porque apenas uma fala sobre o aspecto, as outras em nada têm a ver. Então, se você tem um mínimo de entendimento, é impossível errar uma questão como esta. Tranquilo? Agora, voltando lá na nossa estrutura, a gente trabalhou aí, a concepção da intertextualidade, a concepção das funções da linguagem e as concepções das figuras de linguagem. Esta intertextualidade, de certa forma, foi trabalhada aqui também. Porque é o seguinte, aqui, quando a gente coloca a imagem, olha só, é só uma imagem, é um quadro, é uma linguagem não verbal. Mas para eu poder entender esse quadro, eu tenho que entender o contexto. Só que a questão me permitiu entender esse contexto porque ela me explicou.
Então, ela mostrou, de certa forma, uma concepção de intertextualidade, quando um texto dialoga com outro. Agora, qual foi o texto que dialogou com o outro? O texto do João Cabral de Melo Neto, Somos Muito Severinos. Então, eu posso dizer que se esse texto, que é o quadro da Tarsila do Amaral, aponta um tema que também se encontra nos versos aqui do João Cabral de Melo Neto, eu posso dizer que este texto dialoga com o quadro, ou seja, eu tenho aqui um exemplo de intertextualidade. Porque o que é a intertextualidade? Inter, dentro, é quando um texto está dentro do outro, é quando um texto dialoga com o outro. E entender a intertextualidade é extremamente importante para nós. Afinal de contas, quando a gente vai trabalhar a literatura no Enem, não só no Enem, mas em outros vestibulares, nós temos que ter um conhecimento de mundo amplo. E aí eu vou citar diversas intertextualidades que aparecem. Por exemplo, o Guimarães Rosa, que é um grande escritor da nossa língua, ele produziu um conto chamado... Um conto não, né? Ele produziu... foi um conto chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que depois deu origem ao livro Grande Sertão Veredas. E esses personagens, o personagem principal dessa história, em um momento ele diz assim, que o personagem entrou no funil do capeta. Quando ele diz que o personagem entrou no funil do capeta, ele está fazendo uma alusão à Divina Comédia do Dante Alighieri. Se você parar para pensar, o que é a Divina Comédia? É uma viagem do Dante ao paraíso, ao purgatório e ao inferno. E como é descrito o inferno pelo Dante? Ele é descrito através de anéis que vão diminuindo de tamanho, que vão se afunilando. E quanto mais fundo neste funil, mais perto do corpo personificado do capeta. Ou seja, para você poder entender a intertextualidade do Guimarães Rosa, você tem de entender, ou tem de ter ouvido falar, ou ter lido sobre o livro A Divina Comédia. Outra intertextualidade interessante. Tem um escritor chamado James Joyce, que ele fez uma intertextualidade na capa do livro. Ele colocou assim, Ulisses. Ulisses é uma intertextualidade direta a um livro chamado A Odisseia. Você pode nunca ter lido, mas já ouviu falar em A Ilíada e a Odisseia. E aí eu vou fazer uma misturada. A Ilíada é a história dos gregos e dos troianos, que foi interpretada pelo Brad Pitt lá no filme Troia. Quando o camarada criou aquele filme Troia, aquilo dali já é uma intertextualidade, porque, de certa forma, aquele filme está dialogando com o livro A Ilíada. Agora, o James Joyce pegou Ulisses, para quem não sabe, Ulisses era o grande ser pensante da história, foi ele que criou o cavalo de Troia, aí ele coloca no livro, na capa, Ulisses, já foi intertextualidade de forma direta. Só que dentro do livro, ele também faz uma intertextualidade interessante. No livro A Odisseia, quem é o Odisseu? É o próprio Ulisses. E o que é uma Odisseia? É a viagem que ele fica fazendo, que é demorada pra caramba, 40 anos. Durante 40 anos ele fica viajando, correndo atrás de aventuras e por aí vai. Como tudo é contexto cultural, na época, como eles tinham lavouras, era permitido à mulher, caso ela perdesse o seu marido na guerra, que ela arrumasse um outro marido para cuidar da lavoura, para cuidar dos seus filhos, porque era preciso um trabalho braçal, alguém forte para cuidar daquela lavoura. Então, Ulisses foi para a guerra e ele não voltou. Então, aí a gente já entende, opa, mulher, você pode arrumar um outro marido. Só que ele mandou um recado, eu não estou voltando porque eu estou indo para outras guerras, estou indo para outras viagens, depois eu vou voltar. Só que o camarada ficou 40 anos. Só que é o seguinte, meu irmão, não tem WhatsApp, não tem celular, não tem internet, não tem Facebook. Como é que ela ia se comunicar com ele? Não tem o carteiro que entrega a carta aí na tua casa. Então não dava. Mas ainda assim ela permaneceu fiel esperando o cara. E aí todo mundo ficava, mulher, deixa de ser boba, você tem que arrumar ela. Não, eu vou permanecer fiel, eu vou esperar, meu marido vai voltar. Aí sabe o que ela ficava fazendo? Ela ficava trançando, ou seja, uma espécie de tricô, de costura, ela ficava ali trançando. No livro do James Joyce, que é o Ulisses, ele faz uma brincadeira. É uma intertextualidade, mas é uma brincadeira. Ele diz assim, ele pega o camarada principal, que é um médico chamado Sr. Bloom, e ele vai à cidade vizinha atender um paciente. Quando ele volta no dia seguinte, a mulher dele já havia dormido com metade da cidade.
Aí o cara fala, pô, fica perplexo, né? Pô, ele foi à cidade vizinha. Quando voltou, a mulher dormiu com metade da cidade. Ele pergunta, amor, por que fizeste isso comigo? Olha a resposta dela, porque eu não sei trançar. Caramba, meu irmão! Para você entender essa resposta, só se você tem noção daquilo que aconteceu na Odisseia. Afinal de contas, se você não tem noção, como é que você vai entender? Caramba, é maluco esse autor aí? É maluca essa mulher? Caramba, não entendi. E é daí que a gente entende as intertextualidades que são trabalhadas em provas, tanto do Enem quanto em outras provas, com a relação das paródias, com a relação das paráfrases. Porque é o seguinte, uma piada, um texto político, a gente só entende se tem noção daquilo que está acontecendo. Eu lembro, na época, em que o Caceta e Planeta, que zoava pra caramba, utilizava aquele personagem John Mirolho. Eu lembro porque eu estava vendo do lado da minha avó. E a minha avó, ela não entendeu de jeito nenhum, porque é óbvio, ela não tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo. Eu ri pra caramba, porque foi muito engraçado. O que aconteceu? Na época em que os Estados Unidos estavam atacando o Iraque, eu não sei se vocês vão lembrar, mas os Estados Unidos atingiu uma bomba onde ficava exatamente a Cruz Vermelha. No episódio, eles colocam John Mirolho, aí eles dão um comando, ó, meu parceiro, vai atacar o alvo. Aí ele fica procurando, ele não enxergava nada, ele fica procurando e enxerga uma cruz. Ele, opa, eu enxerguei, finalmente enxerguei o alvo. Aí ele vai lá e acerta a Cruz Vermelha. Caramba, meu irmão, na hora eu achei isso muito sensacional. Eu ri pra caramba, mas por quê? Porque fazia parte daquela situação política, daquela situação social que estava acontecendo ali naquele momento. Então, por entender a piada, eu ri. Como ela não sabia o que estava acontecendo no mundo, para ela aquilo dali foi a coisa mais besta do planeta. Assim como o camarada, ao ler o livro do James Joyce, na hora que a mulher responde que não sabe trançar, ele vai falar assim, caramba, ué, não sabe trançar e por isso está dando para todo mundo? Mas ela não sabe trançar, então é por isso que ela não tem como ficar esperando. Ou seja, olha a intertextualidade interessante ali, tranquilo? Agora vem aqui comigo. A gente também trabalha a relação das funções da linguagem, até mesmo porque em todo ato de fala eu sempre tenho o emissor e eu tenho o receptor, mas eu tenho outras coisas. E aí acompanha aqui comigo, ó. Este processo aqui é de um camarada chamado Jacobson. E em cima da estrutura dele, nós trabalhamos tudo relacionado ao vestibular, em que ele mostra, sim, que nós temos o emissor, mostra, sim, que nós temos o receptor. Quem é o emissor? É o camarada que fala. Quem é o receptor? É aquele camarada que vai interpretar, decodificar aquilo que foi dito. Só que, diante disso, o que a gente tem? A gente tem a mensagem, que é propriamente o que está sendo dito, só que a gente tem um código. Que código é esse? O código da língua portuguesa, no nosso caso aqui, mas poderia ser qualquer outro tipo de código linguístico. A gente tem o canal, que é o meio pelo qual está sendo apresentado, e tem o contexto referente, que é óbvio, tem a ver com o receptor e com o emissor. Então, aqui, ó, o emissor é o camarada que emite, que codifica a mensagem. O receptor é o camarada que recebe, que decodifica, que interpreta a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. E o código é o conjunto de signos usados na transmissão e na recepção da mensagem. No nosso caso, o código da língua portuguesa. O referente é o contexto relacionado ao emissor e receptor. E o canal é o meio pelo qual circula a mensagem. No nosso caso aqui, eu estou falando para uma câmera e você está vendo aí no seu computador. Então, o computador acaba sendo o canal para a nossa videoaula. Agora, vamos dar uma olhada como é que isso daqui é trabalhado, por exemplo, no Enem. Meu parceiro, diante destes processos, eu tenho situações que nós vamos trabalhar e que nós aprofundamos na aula. Ou seja, a gente pega aquelas linguagens que são centradas nesses elementos e que provavelmente têm uma predominância dentro do texto. Então, qual é a linguagem centrada no eu, centrada no emissor? É a linguagem emotiva, é a função emotiva. Qual é a linguagem centrada no canal? É a linguagem fática. Qual é a linguagem centrada na situação de um referente, aquela linguagem referencial? E aí a gente vai trabalhando tudo isso. Agora, vamos perceber
como o Enem trabalha isso? Eu não vou ficar aqui explicando tudo, até mesmo porque eu vou entrar na aula propriamente dita, mas eu vou mostrar como é que funciona a questão. Então, olha só, o exercício da crônica é o título do texto. Escrever crônica é uma arte ingrata, eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido num noticiário matutino, ou da véspera, em que com suas artimanhas peculiares possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Vinícius de Moraes, para viver um grande amor. Crônicas e poemas, da Companhia das Letras. Aí olha a questão. Predomina, nesse texto, a função da linguagem que se constitui. E aí é o seguinte, quando o camarada pega e ele começa a falar do processo da escrita da crônica, ele começa a entrar na metalinguagem. Eu quero que vocês entendam isso. Metalinguagem, o termo meta significa através de, ou seja, através da linguagem. O dicionário, por exemplo, ele é todo metalinguístico. Quando você pega lá no dicionário cadeira e ele diz que é um substantivo feminino composto de acento, de encosto, de 4 hastes de sustentação, ele está explicando através da palavra um elemento da palavra, ou seja, é uma metalinguagem. A metalinguagem surgiu lá no teatro grego. Era um metateatro, em que o camarada utilizava o teatro para falar do próprio teatro. Foi a primeira concepção que nós tivemos. Como é que funcionava? Hoje em dia, teatro não é o verdadeiro teatro, né? Hoje em dia, a gente vai a um stand-up comedy, o camarada olha diretamente para você. Mas o belo teatro, o ator da peça, ele não olha para você, ele olha para o outro ator. Em nenhum momento ele olha para o público, ele olha para o outro ator. Só que na tragédia grega nós tínhamos um personagem chamado Coro, que estava ali, se relacionando com os outros personagens. Em determinado momento ele parava de se relacionar com os personagens, virava de costas para os personagens e olhava diretamente para o público. E ele começava a fazer o quê? Ele começava a analisar criticamente a peça. Ele falava assim, e aí, o que você está achando desse rei corrupto, dessa rainha infiel? Então ele começava a utilizar o teatro para falar do próprio teatro. Isso é metateatro. Então, qualquer linguagem que utilize a linguagem para explicar a linguagem é metalinguagem. Como exemplo mais natural para a gente que tem o hábito de assistir a televisão, o programa Video Show da Rede Globo é um exemplo perfeito de metalinguagem. O que é um video show? É um programa que tem na TV para falar da própria TV, para falar da novela, para falar de tudo que está sendo apresentado ali. Então, o video show é um exemplo belíssimo de metalinguagem. Então, toda vez que eu utilizo um termo da linguagem para explicar... Na verdade, toda vez que eu utilizo a linguagem para explicar um termo da linguagem, eu estou diante da metalinguagem. Tranquilo, meu parceiro? Então, aqui, quando ele coloca que nesse texto em que o camarada ensina a fazer uma crônica, ele começa a mostrar que predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Ou seja, ele começa a mostrar como se escreve uma crônica. Aqui ele poderia meramente ter colocado metalinguagem, mas não. Ele
colocou uma explicação daquilo que estava acontecendo. E eu, particularmente, acho que não tem como errar uma questão dessa. Porque olha a letra A, nas diferenças entre cronista e o ficcionista. Não tem como eu confundir. Isso daqui seria um reducionismo do texto. Afinal de contas, o texto é muito mais do que isso. Ele diz aqui, ó, nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Também seria um reducionismo. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. Também seria um reducionismo. E no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. Caramba, ele até fala tudo isso, mas tudo isso são elementos que servem de sustentação para aquilo que realmente está sendo dito no texto, que é a dificuldade de escrever uma crônica por meio de uma crônica. Então, o texto todo gira em torno disso. É claro, os outros elementos vão servir de suporte para que eu chegue aqui. Tranquilo? Agora, o último assunto que a gente chegou a trabalhar foram as figuras de linguagem. E depois a gente vai fazer uma breve síntese dos estilos literários. Por que uma breve síntese na próxima aula? Porque a gente vai mostrar como é que funciona toda a escola literária e as principais características de cada elemento, para aí sim a gente começar a pegar autor por autor. Porque o Enem ele vai trabalhar autores importantes. Caramba, não tem como eu estudar para o Enem ou para o vestibular, de forma geral, sem, por exemplo, trabalhar Machado de Assis. Você enxerga essa possibilidade? Isso não existe. Então, depois a gente vai entrar em autor por autor para poder realmente interpretar a obra daquele camarada. Mas, antes, a gente tem que entender as características principais de cada estilo, até mesmo para a gente poder entrar na seara de cada um de forma específica, tá? Agora, vou mostrar aí uma questão de figura de linguagem, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Então, aqui, ó, denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, ligue 100. Aí, olha a questão. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para. Então, ele já te mostra que utilizou a metáfora. O que é a metáfora? É a associação entre termos distintos. Então, ele pegou o pesadelo aqui para fazer uma associação com o quê? Com o abuso, com o processo em que o camarada, de certa forma, abusa daquela criança. Pode ser sexualmente ou através até de um ato de violência. Por isso que tem o Disque 100. Então, ó, denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Então, a metáfora aqui, ó, foi para mostrar isso aqui, ó, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Então, ele bota aqui, ó, pode reparar, parece até um orelhãozinho. E ele bota, para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Então, o camarada não precisa estar sonhando para ter um pesadelo, ele tem um pesadelo acordado, porque ele está sendo o quê? Abusado sexualmente. Então, a questão não vai colocar um exemplo e vai te perguntar qual é o tipo de figura de linguagem que está ali. Ah, é a metáfora. Mas é importante eu saber a característica de cada figura de linguagem? Claro que é importante saber o que é uma metáfora, o que é uma metonímia, o que é uma ironia, o que é um eufemismo, é importante saber tudo isso. A questão aqui já disse que era uma metáfora, agora ela queria saber para quê? Caramba, informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la? Óbvio que não. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia? Não. Só meninas? Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Porque, olha só, dá a devida dimensão. Então, ó, o pesadelo chega para algumas pessoas, para algumas crianças, antes do sono. Ou seja, ser abusado sexualmente é um pesadelo, é algo muito ruim. E é óbvio que é enfatizada a importância da denúncia. Até mesmo porque, ó, é colocado aqui, ó, o Disque 100. Tranquilo? Então, vamos lá, meu companheiro. Resposta letra C, mais do que
Perfeito. E antes de mais nada, olha só, definir literatura não é tarefa simples. Para que ela serve? Então, é pergunta imensamente pretensiosa e irrespondível. Serve para emocionar, provocar, humanizar, desumanizar, contestar, refletir. Como diria Drummond, lutar com palavras é a luta mais vã. Portanto, demos voz a quem é de direito. E aqui, ó, tem um textinho importante. A vida só é possível reinventada. Então, literatura é uma reinvenção da própria vida. Tranquilo, meu companheiro? Como mensagem final, ó, acompanha aí. Errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes fui escolhido para fazer o arremesso final e falhei. Falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que me tornei um vencedor. Michael Jordan. Então, meu companheiro, o negócio é o seguinte. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Até o Michael Jordan erra. Só que o erro é que faz eu chegar ao acerto. Eu costumo dizer para o meu aluno que na hora que eu faço uma pergunta para ele e ele responde porque ele já sabe, ele não está aprendendo nada. Agora, quando ele erra ou quando ele não sabe, chegou exatamente o momento dele aprender. Porque a gente só aprende errando. Então, você tem de treinar aí, tem de fazer bastantes exercícios e tem que colocar a cara a tapa, tem que errar, porque assim você vai aprender. Tranquilo, meu parceiro? Então é isso. Avalie aí a aula. Na verdade, essa aula foi apenas uma amostra daquilo que está sendo trabalhado. É claro que na aula em si, a gente organiza de forma mais fundamentada cada elemento mais direcionado. Tranquilo, meu parceiro? Então é isso. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.